O pecado chega na nossa vida à medida que nós abrimos brechas, irmãos. Que nós damos oportunidade. Aí a gente fala, foi o inimigo. Não, fui eu que me afastei do povo de Deus, me afastei da comunhão com Deus, estou distante. Foi isso que Davi fez, ele ignorou um aviso que Deus mandou através do seu mensageiro. E, irmãos, você que não é mais criança, isso aqui é quando você ouve pregações, estudos bíblicos, leitura da palavra de Deus, que Deus confronta você, que Deus confronta o seu pecado, que Deus alerta você, mas você vai lá e continua deixando a porta aberta, a brecha aberta. Ele não cuidou da sua área fraca, ele não tratou dela, e todos nós temos determinadas áreas que são fracas. Nem todas é a mesma que Davi, nem todo mundo é tentado da mesma forma, em algumas áreas. Uns são tentados na área sexual, outros são tentados na área econômica, financeira, outros são tentados no orgulho, na vaidade, e por aí vai. E é isso que acontece conosco quando nós não cuidamos das nossas áreas fracas, irmãos. Davi era um homem que não era depravado, era um homem que estava envolvido, inserido com o povo de Deus, mas não cuidou das suas áreas fracas, foi dando brecha, foi flertando com o pecado. E isso acontece conosco se nós não cuidarmos das nossas áreas fracas. Vamos mergulhando cada vez mais no pecado. São os passos para a queda: estar onde não deveria estar, fixar o olhar onde você não deveria, ignorar os avisos, não cuidar da sua área fraca e fazer o que você não deveria. Um perigo grande é o quê? Confundir a tristeza pelo descobrimento do seu pecado do que a tristeza pelo arrependimento do pecado. São coisas diferentes. Às vezes as pessoas parecem que se entristecem porque, puxa vida, meu pecado foi descoberto, estou muito triste, mas não está arrependido do que ele fez. Vocês estão tristes por causa da consequência do pecado? Ou estão arrependidos dos seus pecados? Essa é uma reflexão que cada um de nós temos que cuidar e fazer. Tem pecados que queremos encobertar, né, irmãos? Mas sabe quando a coberta é curta? Você cobre a cabeça, aparece os pés. Você cobre os pés, aparece a cabeça. É assim. Não seja você como a mula, como o cavalo. Deus está dando vários alertas, meus irmãos. Não é porque o pecado não foi descoberto, não se tornou público, que ele deixou de ser pecado. Nós podemos aprender que a queda está constantemente diante de nós, irmãos. O homem, segundo o coração de Deus, caiu, nós também podemos cair. Davi é um tipo de Cristo, que Deus levantou para lembrar o povo o que Cristo iria fazer, mas Davi está andando na contramão do que Cristo faria. A sensualidade de Batseba fez Davi cometer pecados. Portanto, queridas irmãs, cuidado com as roupas que vocês vestem. Não quero ser eu aqui o ditador de moda, não. Mas você sabe quando você está bem vestida e quando você está sensualmente vestida. Todos nós pecamos, isso não é desculpa, né? É uma realidade. E através de Cristo nós temos o perdão. O perdão que nós não merecemos, né? Como nós vimos hoje no texto da manhã. Jesus nos desafia então a fazer o mesmo um com o outro, perdoar. Jovens, talvez você esteja pensando assim, Deus vai me perdoar mesmo, eu posso dar uma brincadinha e voltar depois, Deus vai me perdoar. Não brinque com o pecado, irmãos. Deus perdoa, mas o sinal fica para sempre, como ficou na vida de Davi. Que Deus nos abençoe, irmãos, e a glória seja dada somente a Ele.